tenho um filho de 4 anos, o Theo, e eu tenho uma filha de 6 anos, a Sara, que é chegar nesse ponto, né, de uma rotina saudável. Sim. De uma rotina que fortalece, que traz a vitalidade. E assim, lá na Escola Jardim, a gente percebe ali algumas crianças com uma necessidade a mais de um carinho, de um afeto, de um acolhimento. E a gente vai trazer ali funções para aquelas crianças, para que elas dissipem ali a energia delas. É igual você falou, né? A criança que demorou para entrar dentro de sala. Às vezes tem criança que até consegue ficar dentro de sala, mas ela precisa sair de sala. Às vezes com mais constância, né? Então, por mais que a gente tenha ali o ajudante do dia, e que dependendo ali da dinâmica da professora, tem dia que é um, tem dia que é outro, às vezes é por ordem alfabética, às vezes é porque, enfim, as crianças escolheram ali na roda. A criança que ela tem necessidade a mais ali, ela precisa ser convidada para ir lá na coordenação, buscar um papel, mesmo que a professora às vezes não precise desse papel, né? Se a professora estiver vendo ali que a criança ali está prestes a ter um gatilho ali, que ela vai acabar tendo um comportamento ali disruptivo na frente dos amigos, isso vai trazer para ela uma tristeza, né? Vai trazer aquela sensação de estar um pouco fora ali do grupo. A professora às vezes também, nossa, eu estou a fim de lá tomar uma água, vamos comigo, vamos buscar uma água e tudo. E a gente já teve, né, Fernanda, assim, resultados incríveis com uma criança que era uma criança assim, que tinha uma tensão, uma angústia ali o tempo inteiro presente, que a gente começou a enxergar essa criança de uma forma diferente e não trazendo ali o padrão de comportamento ali que a professora às vezes busca, porque a gente firma muito isso com as professoras, assim, nos nossos treinamentos. A gente tem treinamento mensal aos sábados, que a gente conversa sobre essas necessidades, sobre a importância delas, sobre esse olhar. E quando a gente começa realmente a querer conhecer essa criança e tirar da gente aquela ideia de que eu sei, eu já tenho muita experiência para saber quem é essa criança, essa criança começou literalmente a se acalmar, né, Fernanda? E aí o que a gente faz? A gente convida essa família sempre para uma reunião, toda vez que a gente identifica ali que a gente precisa ter esse acolhimento, esse cuidado, para a gente também ter a certeza que a gente tem essa parceria dentro da casa, da família, né? Então, a gente pergunta, a gente chega para essa família, como é que está em casa? Né? Como é que está a rotina? Na maioria das vezes, as famílias, elas estão um pouco desorganizadas, a gente tenta ali dar um toque dentro daquilo que a gente já enxergou que é legal, que é... A maioria, assim, eu vejo muitas famílias, tá no curso básico. Mas não gosta não, mas vai, né? Porque é importante, curso básico de esporte e tudo. Às vezes a criança fica lá 1 hora, não tem perfil para esportes, mas ela tem que ficar ali no grupo. Porque é importante, né? Importante para quem? Para quem? Não, o esporte é muito importante para a vida, né? Para o social e tudo, sim. Mas para quem dá conta, para quem gosta, o esporte não necessariamente ele é aquele esporte que ele tem que ter uma regra, que ele tem que seguir ali. Hoje em dia a gente tem as aulas de movimento lúdicas, né, que proporcionam ali o brincar livre, o conhecimento do próprio corpo, dos limites do corpo, da coordenação motora. Então, não necessariamente precisa ser uma aula direcionada, uma aula que a criança tem que esperar. Um dia, eu levei minha filha numa aula de curso básico, né, que é essa aula que eles falam que engloba várias técnicas, né, habilidades e tudo. Tinha umas 20 crianças lá na sala. E a Sara, ela tem um padrão, assim, mais ansioso, assim, e é claro que é o espelho também da mãe, não vou negar, que eu também sou. E ela tinha que esperar. Ela estava na fila, ela estava bem no final, assim, porque ela gosta de sentar com as pernas esparramadas e tudo, enfim. Ela era a última, e aí ela tinha que esperar os 19 na frente dela e bater na bolinha, assim, de basquete até o final da quadra, voltar para ir o outro. E aí eu ficava vendo aquela aula, que era aquela aula que ela tinha que esperar sempre muito para chegar a vez dela. E o tempo todo ali, e aí eu via ela nesse movimento, nesse arrastar de perna, nesse rodopio. Então, dependendo do professor, se ele não está atento a essa necessidade de movimento da Sara,
ele vai enquadrar ela ali e falar, Sara, fica quieta. Sara, tem que esperar ver, Sara. Ela tá esperando do jeito dela, né? E aí ela começou, não, mãe, não quero ir. Ai, mãe, tô com dor de barriga. Ai, minha cabeça tá doendo hoje e tudo. E até que, enfim, eu decidi tirar ela. Eu acho que a gente tem que abrir espaço, sabe, Letícia, para escutar mais as nossas crianças. Aqui nós somos 3 mães, né? Isso. Fernanda já é mãe de uma jovem quase adulta, né? Isso. Já adulta, né? Adulta. Manu já tem 20 anos. E assim, escutando vocês também, é isso. Assim, eu venho de uma experiência em que a Manuela teve uma educação infantil em que eu apostei muito numa escola dentro de uma perspectiva mais humanista. E hoje eu fico muito feliz com a mulher que ela está se tornando. Sim. Então, a gente também, Cecília, eu acho que confiar na escola e nos processos, não é isso? Confiar na escola e nos processos que a gente escolheu e confiar na nossa criança, né? No que ela está nos sinalizando. Mamãe, não quero ir, tô com dor de barriga. Tá bom, não está fazendo sentido. As pessoas me perguntam muito assim, Cecília, qual é o esporte ideal para a criança do movimento? Porque eu falo muito sobre essa criança. E eu sempre respondo, esporte é importante? É sensacional? Sensacional. Mas não tem nada que substitui o lugar de importância para uma criança do movimento de tempo livre para brincar livre em expansão. Aonde? Numa praça, no parque, no seu quintal. É tempo livre para ela desbravar, para ela criar, para ela se envolver. É muito mais importante na infância do que um esporte estruturado para a criança do movimento, para ela se organizar, para ela... Mas eu estou diminuindo o esporte? Não, o esporte é super importante. Desde que essa criança tenha também tempo livre para o brincar livre em expansão, seja na escola, lá na Escola Edu, que eu lembro quando eu comecei a dar aula, né, eu assumi minha primeira turma, os primeiros 20, 30 minutos era no parquinho, ao ar livre. As crianças chegavam, o processo de adaptação era ao ar livre no parquinho. Por quê? Porque é ali que ela fica mais à vontade, é ali que ela já chega, talvez com aquela tensão da mãe apressando pro almoço, na Escola Edu, que só tinha aula à tarde, né? Já chega ali com as questõezinhas, ela vai se organizando, vai extravasando, depois volta para a sala. E aí já tem toda uma disponibilidade para a roda de conversa, para escutar, né? Bebe uma água, lava as mãos, vai lá desenhar. Então, acho que é uma abertura, né? Acho que essa conversa é um convite para que as pessoas olhem para a infância como ela é, né? Para o natural da infância, para as crianças enquanto seres de necessidades e que a gente precisa prover essas necessidades e a gente sempre repensar, isso aqui é uma expectativa, é algo importante para a minha criança ou para o meu ego adulto? Igual a apresentação de escola. Cecília, meu filho não quer fazer apresentação. Aí eu pergunto, a apresentação é para quem? É para quê? O mais importante do que a apresentação do curso de balé que a sua filha fez o ano inteiro, ela foi para lá, ela se divertiu, ela ia feliz, ela voltava feliz, ela aprendeu, ela se desenvolveu, ela se conectou com o corpo dela, ela fez amizades. É isso. A apresentação no final de ano é linda para a mãe tirar foto, postar para o pai, postar no Instagram, mandar para os professores. Olha como é para o adulto. É para o adulto. Dever de casa é para o adulto. Olha o tanto de dever de casa, né? Tem umas formalidades que a gente precisa redimensionar. Para quem? Para quê? E você tocou num ponto sensível, né, Fernanda? Que é um outro ponto que a gente não tem lá na escola, que são as apresentações. Apresentação para quê? A gente até tem a conclusão do ciclo, né? A gente fala que no segundo período eles formam uma grande família. E lembrei um pouquinho aí do que você falou dos murais lá da Eduque, que os nossos diplomas eles são escritos com as letras das crianças e formamos uma grande família com a letra deles e tudo. Tem lá na minha parede, né, Fernanda, os diplomas das turmas que a gente já formou. E aí as famílias, às vezes, sentem falta de uma apresentação de Dia das Mães, de Dia dos Pais, de Páscoa, de Natal, E aí a gente... Porque, na verdade, é igual você falou, assim, esse momento da apresentação, ele é muito bonito. Para algumas crianças, né, para as famílias principalmente. Nem todas as crianças gostam. Mas qual que é o tempo também
que é importante, tá, Cecília? Que foi despendido ali nas aulas anteriores àquele dia de apresentação para treinar aquela apresentação. Sim. E aí a gente deixa também de lado o tempo livre, a gente deixa de lado o projeto de investigação daquela turma, que é o que está interessando, para a gente ensaiar. Né? Então, para tudo. Né? Eu não sou contra a apresentação de escola, não. Eu acho que pode ter desde que, né, a criança participe ativamente. Na Escola Educa, a gente fazia apresentações de fim de ano na nossa formatura. Cada turma apresentava um teatro. Mas a gente que escrevia, a gente que falava, eu vou usar essa roupa, eu vou ser esse personagem, a gente construía uma narrativa. A professora pode dar ideia, mas desde que o aluno se interesse, faça sentido. Sim. E desde que ele tenha liberdade. Eu não quero participar, eu não me sinto à vontade para participar. Tá tudo certo. O importante é o que você viveu aqui nesse processo, né? A gente até tem essa apresentação, né? Vamos dizer, da formatura. Sim, e na tá festa tudo junina certo. também é construída ali junto Sim. com as crianças, mas é sempre dentro daquilo que eles dão conta. Né? É a coreografia natural porque do movimento ritual. deles, né? A apresentação, ela marca o fim, é o ritual que marca o fim de uma etapa. Ou, né, traz a tradição ali de uma cultura. Ela pode e deve estar inserida no contexto. A questão é como que tem sido feito. Isso. Né? A atenção, o nível de exigência e o nível de perfeição e a não escuta. A criança está no nível de angústia. Eu fui uma vez assistir minhas sobrinhas lá numa escola específica, X, e aí umas crianças no nível de angústia, com o olhão regalado. Me deu vontade de subir naquele palco, pegar a criança no colo, falar, tá tudo bem, vem cá, né? É isso mesmo. Qual que é o sentido? E eu acho que é muito isso, né? A gente hoje tem uma educação infantil em que a gente precisa fazer essa pergunta o tempo inteiro. O tempo Qual inteiro. é o sentido disso? É pra quem? Então, é pra quem, né? É por quê? Então, no jardim, a gente tem sim alguns momentos, alguns rituais que a gente vai vivendo de acordo com as demandas do grupo. Então, por exemplo, as crianças de 5 anos estavam super envolvidas com rimas, poesias, parlendas, e elas começavam a recitar as poesias entre elas ali no cotidiano, e a professora um dia propôs, vamos organizar esse momento e cada um se apresenta. E o processo foi crescendo e as crianças se apresentaram entre o próprio grupo, depois elas convidaram outras turmas da escola, até que chegou um dia que a gente resolveu que elas queriam chamar as famílias. Então, as coisas vão acontecendo a partir do momento que as crianças vão construindo o significado.